O musical e filme O Fantasma da Ópera traz dentro de si um exemplo de complexo paterno negativo manifestado. Quer entender como? Assista no próximo vídeo. Muito bem-vindo ao canal Acesso ao Inconsciente. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano e analista corporal. Hoje nós vamos falar do complexo paterno negativo no musical O Fantasma da Ópera. O musical Fantasma da Ópera, ele é baseado no livro homônimo de 1909 e nesse vídeo eu vou destacar 3 personagens dos inúmeros que acontecem lá. Especificamente eu vou falar de Christine, que é a personagem principal, a cantora, do fantasma propriamente dito, né, e de Raul, que é o noivo de Christine, que vai virar o noivo de Christine. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o seguinte: já no início do musical já aparece a ideia de que o complexo paterno ele é instalado em Christine. Como? Quando ela canta que o pai tinha dito para ela que ia enviar o anjo da música para guiá-la na sua carreira. O pai dela era músico, ela estava começando como cantora e ele morre com esta promessa. O que isso significa? Que o complexo paterno se instaurou e ela tem como guia essa promessa do pai, que ela vai se tornar uma excelente cantora e que o anjo da música vai vir falar com ela e vai guiá-la nesse processo. E de fato, isso acontece, como? Na figura do fantasma. O fantasma, ele é a manifestação de ânimos de Christine. Ele dá imenso poder para ela. Por quê? Porque ele permite que ela se firme como cantora, que ela apareça, que ela surja. Porém, como ele tem o seu aspecto negativo, ele vem de forma possessiva, impositiva, cheio de razão, cheio de verdades e não deixa ninguém interferir na vida, no relacionamento que ele estabelece com Christine. No meio do caminho, surge Raul. Raul é a personificação do masculino que dá a oportunidade a ela de sair do complexo. Só que o que acontece? Com o ânimos instalado de forma possessiva e dominando ela dessa forma, ele age de todas as maneiras para tentar sabotar essa história. Ou seja, a primeira reação do fantasma é péssima, ele não quer que Christine vá se relacionar com Raul. Ele quer que ela continue trabalhando para ele, servindo e brilhando como o anjo da música, o anjo da noite, desculpa, como uma cantora maravilhosa que ela se tornou com um potencial de crescimento avassalador. Da mesma forma, o fantasma ele vai tentar tirar da frente de Christine qualquer pessoa que sirva de empecilho à ascensão dela na carreira. Então, a cantora principal vai ser objeto da sua raiva, assim como os donos do teatro, quando ele é contrariado nas vontades dele, no que ele deseja. Ele se impõe aos donos do teatro, ameaçando, gritando, causando toda sorte de problemas para tentar firmar Christine na posição de cantora principal. Mas o que acontece? Como toda a dinâmica da vida, Christine, ela se envolve e se apaixona por Raul. Então esse amor correspondido faz com que ela comece a não dar toda a atenção devida ao fantasma e comece a enxergar os aspectos negativos dele na presença, influenciando-o. Então o que acontece? Quando Christine começa a dar atenção ao Raul, o fantasma fica possesso, porque é exatamente o que ele não quer, porque o ânimos negativo na sua forma possessiva, ele quer atenção e exclusividade única e vai agir de toda a forma possível para sabotar a relação do feminino com o masculino. Por quê? Porque ele está reprimido, não é reconhecido e a partir disso daí ele só consegue se fazer de maneira impositiva na nossa mente. Então, quando Raul e Christine se declaram, o ânimo se sente traído. E aí, por conta desse medo que ela tem de que ele possa agir de alguma forma para atrapalhar a vida dela, eles fazem um noivado que fica secreto. Ou seja, ela não assume a decisão que ela fez para ela, e muito menos para a sociedade, no caso do musical. Ela guarda aquilo ali com uma alternativa, mas de novo ela continua vivendo uma divisão entre o seu consciente e o seu inconsciente.
A chamada para viver a vida de fato e se tornar uma mulher, e assumir um par, e levar uma vida a dois, e ficar submetida a ânimos, e com isso dizer que não precisa de homem nenhum. Quando Raul e Christine se declaram, o fantasma, naquele movimento de querer restabelecer o status quo anterior, ele vai para o seu submundo, ou seja, ele faz essa viagem para o seu inconsciente, para a sombra de Christine, e volta de lá com a proposta de uma nova ópera onde ela vai ser a atriz principal. Por quê? Ele está tentando ainda se firmar e acabar com aquela parceria e ser o protagonista e a única figura masculina presente na vida dela. O que acontece então? Nesse momento, Animus coloca Christine em diversas lutas, diversas brigas, diversos problemas que vão acontecendo no teatro ao longo da imposição do fantasma para que ela se torne a personagem principal e que ele seja obedecido nas suas vontades e nos seus desejos. O que Christine faz? Ela resolve então, no movimento de desespero, ir ao cemitério e chora no leito do pai, chora a falta dele, chora o que ele representava para ela, pede para que essa dor passe. Isso daí é ela tentando se livrar do complexo paterno. Raul chega para apoiá-la nisso. Só que o que acontece? Quando eles estão tentando sair do complexo paterno e ele na função de apoiá-la, acontece do fantasma aparecer e aí entrar em conflito direto com o Raul. Nós podemos fazer uma analogia agora com aquelas brigas entre casais, em que um e o outro começam a discutir. Ele inflado por ânima, ela inflada por ânimos. E os dois fazendo essa dinâmica, eles vão travando esse conflito e vivendo reféns dos seus inconscientes. Então, o movimento de tentar se libertar do complexo paterno, ele não acontece e ela ainda continua submetida a ânimos na sua visão mais destrutiva possível. Só que acontece, existe um momento, um clímax no musical, onde Christine o fantasma captura Christine, leva para o mundo dele, ou seja, ela faz esse mergulho no seu inconsciente, vai para a sua sombra, identifica os elementos pelos quais o fantasma subsiste e com isso ele faz o quê? Ela começa a ter uma compreensão de quem ele é. Nesse processo surge Raul. O fantasma aprisiona Raul porque ele não aceita dividir a atenção de Christine com ninguém. Só que o que acontece? Christine, em um determinado momento, quando ela é confrontada e o fantasma fala, você escolhe ele ou eu, ela resolve acolhê-lo. E ao acolhê-lo e dizer, fica com ele para libertar Raul, o que isso simboliza? Simboliza que ela faz um encontro com o seu inconsciente, ela faz uma integração da sombra, ela reconhece esse lado que ela tem, que estava reprimido, que estava dentro da sua sombra, e ao fazer isso, o que acontece? O fantasma se sente acolhido, se sente integrado à consciência de Christine e libera Christine para casar com Raul. Ou seja, o que ele queria de fato era se fazer notar. Quando ela faz esse movimento de acolhimento, quando ela finalmente identifica que precisa acolher esses aspectos dela, há um equilíbrio psíquico e com isso Christine pode viver com Raul e aí estabelecer um novo patamar de sua vida livre do complexo paterno que influenciava a sua vida. Ou seja, o ápice do musical mostra exatamente que os conflitos vividos internamente somente têm solução quando nós conhecemos aquilo que nos motiva, aquilo que guia nossas decisões e fazemos uma integração desses conteúdos da nossa consciência de forma a estabelecer uma nova forma de se ver o mundo ampliada e com muito mais percepção de elementos que antes eles eram inconscientes e que guiavam a nossa vida de maneira torta aos tropeções. Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você curtiu, por favor se manifeste, dê um like, dê um joinha. Se você está no nosso canal do YouTube, por favor se inscreva, ative o sininho, recebe as nossas notificações. Mande suas dúvidas. A gente vai buscar sempre que possível estar trazendo essas dúvidas para cá, para os conteúdos, para os nossos assuntos, a fim de permitirmos a todos uma maior compreensão dos processos que nos guiam, de forma a facilitar esse acesso ao nosso inconsciente. Muito obrigado e até a próxima.